O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falsos testemunhos, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiraram com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isto é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida: casa, irmãos e irmãs, campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. E no mundo futuro, a vida eterna. Irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, você que acompanha conosco essa transmissão, a liturgia deste final de semana nos coloca em confronto duas realidades: a vontade de Deus e as nossas escolhas. Será que quando nós escolhemos ou fazemos a opção por certas realidades humanas, nós fazemos a partir de uma experiência de Deus? Quantas vezes as nossas escolhas não são boas? Ou quantas vezes a nossa escolha marca a nossa vida e nós muitas vezes, quando não escolhemos bem, sem uma vida de oração, sem uma intimidade com Deus, quando não dá certo, ixi, Deus não me ajudou. Ué, você não pediu? Você estava em sintonia com Deus quando você fez os seus pedidos? Que é o que nos ensina então a primeira leitura de hoje. Salomão, um rei jovem, assumiu o reinado de Israel. E Deus disse para ele assim: olha, pode pedir o que você quiser que eu te darei. E ele então pensou tantas coisas que poderia pedir: imortalidade, riqueza, poder. E ele simplesmente disse ao Senhor: Senhor, dai-me sabedoria. E tudo mais ele recebeu junto com a sabedoria. Porque a sabedoria é o próprio Deus. Quando eu faço a opção pelo Senhor na minha vida, na minha forma de ser, eu sou abençoado e protegido por Deus. E ele se tornou o rei mais sábio de toda a história do povo de Israel. Sabia distinguir entre o bem e o mal. Quantas histórias bonitas a gente tem do seu reinado. Então a gente precisa dizer assim: olha, na nossa caminhada cristã, na nossa vida pessoal, quando eu vou tomar decisões, quando eu tenho algo importante para decidir, é realmente regado na fé? A gente pede ao Espírito Santo: Senhor, me ilumina, dai-me força e sabedoria para distinguir entre o bem e o mal.
aquilo que é melhor para mim, para minha família. A sabedoria aqui é uma opção, não é de conhecimento intelectual. Sabedoria é uma escolha do próprio Deus. E Ele vai dando toda a nossa sabedoria necessária, iluminando a nossa mente, o nosso coração, o nosso intelecto, para assim saber e buscar coisas boas. Talvez o grande desafio é porque a gente quer decidir tudo da nossa mente, do nosso coração ou dos desejos humanos. Mas muitas vezes falta uma espiritualidade mais profunda. Quando eu vou decidir, realmente eu tenho que rezar, gente. Eu tenho que rezar minhas situações. Eu tenho que rezar meus conflitos, eu tenho que rezar minhas dificuldades, eu tenho que rezar minhas alegrias, minhas escolhas, dizer: Senhor, realmente me ilumine, que eu seja uma pessoa sábia, não segundo o mundo, mas segundo o teu projeto, segundo o teu reino. E se fizermos assim, com certeza vamos ser felizes, vamos ser realizados e lidar com as nossas próprias frustrações como escolhas pessoais. O que eu tenho entendido e compreendido recentemente é que muitas vezes as nossas ações não são regadas pela fé. Nós achamos que sabemos tudo, tomamos decisões muitas vezes precipitadas e apanhamos. E quando apanhamos, Deus não tem nada a ver com essa história, né? A história é sua, a decisão foi sua. Por que você quer culpar Deus da sua vida, das suas coisas, que você decidiu por conta própria? Então muitas vezes falta isso na gente. Então conduzir a vida regado por uma espiritualidade nem sempre é fácil, porque exige de nós disposição, e muitas vezes o projeto de Deus é contrário ao meu, no momento, mas é para o futuro. Então nós somos imediatistas, a gente quer as coisas para agora, para ontem. Então vamos pedir ao Senhor que realmente nos dê sabedoria. E o salmista de hoje traz algo importante para nós, que diz assim: saciai-nos, Senhor, com a vossa graça, saciar-nos com o vosso amor, e nós seremos felizes e salvos. O que é saciar-nos com o amor de Deus? É ser repletos, ser agradecidos, porque Deus nos sacia o nosso corpo e a nossa alma, nos alimenta com o pão do céu, com o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Então saciar de Deus é algo muito importante. Sentir assim: Deus preenche o vazio do meu coração. E só pode dizer isso quem recebe Jesus de uma forma profunda, como a Eucaristia, de comunhão e de vida. O que eu quero distinguir aqui? Como Deus nos sacia com seu pão para a nossa vida e a vida eterna. Só que comungar é muito mais do que realmente viver essa experiência. Porque eu posso comungar e Deus não fazer um efeito em mim, não me saciar. Porque não tem um ato de fé. Uma pessoa que recebe a comunhão sem fé é receber um pãozinho. Porque o efeito da graça de Deus não vai ter. Então, muitas vezes, será que a nossa comunhão na Eucaristia realmente é uma comunhão de vida e nós deixamos nos transformar por Ele? Que é o que nos ensina, então, a segunda leitura de hoje. Falando assim, olha, que Deus nos separa, Deus nos escolhe através da palavra para vivermos essa experiência mais profunda da fé. Diz que a palavra de Deus nos julga os pensamentos e as nossas intenções do coração. Então quer dizer, confrontar a vida com a palavra de Deus nos torna mais santos, nos torna melhores. Porque qual é o confronto que nós temos com a palavra de Deus? Muitas vezes nós queremos que a palavra de Deus esteja a meu serviço. Quando a gente lê uma palavra, é muito dura, não, passa outra página, vamos ver outra passagem, né? Será que é assim? Não, a palavra de Deus tem que confrontar com a nossa vida e dizer assim: olha, diante dessa palavra, a palavra de Deus é viva e eficaz, cortante, separa o bem do mal. Então, se eu entendo isso, nas minhas opções, nas minhas decisões, Deus vai estar sempre em primeiro lugar.
porque é regada, pautada na palavra de Deus. Então, o meu confronto do humano com o divino se dá através da palavra. Então, se a gente faz isso, gente, eu tenho pensado nisso, uma pessoa que faz uma experiência da palavra assim, faz uma meditação diariamente, se torna uma pessoa muito santa, se torna uma pessoa muito melhor, e não se deixa vencer pelas picuinhas e as dificuldades da vida cotidiana. Quantas coisinhas a gente guarda e fala e faz, que não precisaria. Por quê? Porque ainda o coração está cheio de tantas coisas, menos do amor de Deus e da palavra de Deus. Do amor de Deus sim, porque o que depende de Deus é perfeito, mas da nossa parte nem sempre. E o que o Evangelho de hoje diz para nós? Que é muito interessante, que é a história do jovem rico. E qual que é a proposta de Jesus? Vai, vende tudo que tens e segue-me. Diz que o jovem saiu triste, porque tinha muitos bens. Aqui eu quero ressaltar duas coisas que eu acho que é fundamental. Primeiro, é que Jesus olhou para aquele jovem com amor. Como Ele olha para cada um de nós com amor eterno. Nos abraça, nos acolhe e depois pergunta se realmente nós estamos dispostos a segui-lo com todo o coração. Como Deus nos abraça, Ele olhou para aquele jovem e o jovem se sentiu amado por Jesus. Só que ele pediu algo mais dele. Não bastava só aquele olhar, não bastava só cumprir os mandamentos, pelo jeito era um jovem bom. Olhava os mandamentos e falava, olha, isso eu já tenho observado. Mas Jesus pede algo a mais para ele. Ele diz assim, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Aí ele saiu triste porque tinha muitos bens. Quando Jesus olha para nós, e nós temos coragem de olhar realmente no interior da nossa mente, do nosso coração e olhar para Jesus, porque o que Ele pede de cada um de nós? Fidelidade, despojamento. E despojamento aqui eu não estou falando só de coisas materiais, não. Porque, gente, a coisa mais difícil da gente mudar, sabe, até no visual a gente muda, essas coisas a gente muda, mas mudar a mente e o coração, eu acho que é coisa difícil. A gente tem tanta coisa que a gente não abre mão, ou tantas ideologias, coisas assim, que a gente fala assim, a gente não é capaz de dialogar. Então, talvez tirar essas coisas é muito difícil. Ele diz assim, se nós não tirarmos essas coisas, não vamos entrar no reino dos céus. E eu tenho um conceito que eu acho que é importante, sabe, a gente pensar isso. Durante a vida, a gente tem uma mochila, que a gente põe nas costas, para fazer a nossa caminhada. Como vocês viram, Jesus está a caminho. Jesus sempre caminha. E aí a gente tem uma mochila que a gente vai colocando tanta coisa, que vai virando peso. E não deixa a gente ser feliz, porque os pesos que foram colocados, não pelos outros, mas por nós mesmos. Quantas coisas a gente vai carregando e vai tornando a vida pesada. Gente, é hora de parar e deixar isso. Esvazia essa mochila da vida, para você seguir livre, despojado, no caminho da vida. Ah, Frei, mas isso é muito difícil. Fulano fez isso comigo, fulano fez isso, fulano me ofendeu. Problema dele, você segue a sua vida. Seja capaz de ser livre para amar profundamente. Não se deixe abater por essas coisas que os outros fizeram, ou que você também faz, ou fez. Então, como nós vamos ser livres para amar e servir o Senhor? Então, vamos pedir, meus irmãos e irmãs, a Deus, que nós possamos pedir dele sempre a sabedoria para ter uma vida reta e santa, e tomar decisões corretas. Que Ele possa saciar a nossa vida com o pão da palavra, o pão da Eucaristia. E que Ele possa nos dar a graça de ser despojados para caminhar com Ele rumo à vida eterna. Assim seja.
Professemos a nossa fé bem forte e bem bonito. Creio em Deus Pai,